Eleições venezuelanas foram fraudadas ou não foram fraudadas? Sim, a eleição na Venezuela foi fraudada. E a fraude foi uma fraude equivalente à fraude das eleições brasileiras de 2022, essa que o Lula ganhou. O presidente em exercício, Nicolás Maduro, fraudou na Venezuela a eleição, assim como o Bolsonaro fraudou a eleição brasileira também. Mas é uma fraude que não foi suficiente para alterar o resultado. Então, Maduro venceu mesmo? É a pergunta que fica. Sim, 80% das urnas deram um resultado matemático positivo para o Nicolás Maduro, e as urnas fraudadas não seriam suficientes para alterar o resultado das eleições. Ah, mas a oposição diz que, e a comunidade internacional dizem que a eleição seria 70% a 30% para a oposição. Bom, as pesquisas na Venezuela são fraudadas, elas não são como as pesquisas norte-americanas, brasileiras e argentinas. A pergunta fica, mas os refugiados não puderam votar, eles teriam decidido as eleições? Sim. Né? Se não fossem dissidentes os refugiados, eles poderiam ter se registrado as eleições e votado, porque a diferença foi 700 mil votos. Né? O Maduro ganhou de 5 milhões de votos, 4 milhões de votos para a oposição, e tem mais de 1 milhão de refugiados espalhados pelos países da América Latina, não sei, Europa, Estados Unidos, pessoas que fugiram do regime venezuelano. Essas pessoas teriam sim dado a vitória para a oposição. Mas aí, enfim, eles são dissidentes. Na condição de dissidentes, eles deixam de ser venezuelanos, eles renunciam à sua nacionalidade, eles assumem a nacionalidade de outro país e eles não podem ser registrados para votar na Venezuela, porque saíram por outras condições, eles saíram. Vão continuando a análise sobre o voto do refugiado. Sim, o voto do refugiado teria alterado o resultado das eleições, mas o dissidencialismo é isso, né? Quando tu crias uma dissidência na população, quando as pessoas renunciam à sua pátria, ao seu país, e procuram se refugiar em outra, elas estão renunciando também a dar uma solução ao problema do país. Esse é o princípio da autodeterminação dos povos, em que cada povo deve resolver os seus problemas. É muito triste que isso tenha acontecido com a Venezuela desta forma. Sobre o reconhecimento do resultado das eleições, os vários países não reconheceram. O Brasil vai esperar um posicionamento da ONU. A ONU vai acabar não reconhecendo também, porque os países que não reconhecem estão esperando o resultado das urnas. E 100% das atas das urnas não vão sair, porque elas foram fraudadas mesmo, deram sumiço, né? Ah, mas eles são refugiados, eles saíram do país por causa do regime, por causa de perseguição, de religião, de política. Bom, aí se nós vamos avaliar se nós vamos avaliar a questão da religião, porque eles são comunistas, eles perseguem os cristãos. O presidente da Venezuela é evangélico, sempre foi. E ultimamente circulou na internet um vídeo sobre o apoio da Igreja Universal. Ou seja, ele está na mesma condição que o Bolsonaro. Um cara que implica com o Supremo Tribunal Federal, um cara que é apoiado pela Igreja, né, pelos evangélicos, uma pessoa que quer controlar, quer manipular os resultados das eleições e quer se manter no poder a todo pano. O que diferencia esse regime do Bolsonaro? Que eles conseguiram ficar no poder e o Bolsonaro não. Bom, então eles não são refugiados pela religião. Então são refugiados políticos. Por que refugiados políticos? Então quer dizer que numa democracia, se tu te indispõe com o governo político, tu vai ser dissidente e vai se tornar um refugiado. Não, isso não funciona, né? Senão todo mundo seria refugiado em tudo que é país. Mas a Venezuela não é uma democracia. Em que parâmetros a Venezuela não é uma democracia? Por que a Venezuela não é uma democracia e os Estados Unidos é? Porque a Venezuela não é uma democracia e Israel é. O que é ser uma democracia? Como eu falei, o regime todo, o regime republicano, num todo, é ilegítimo. Então como é que tu vais dizer que um é o outro não? O que determina isto? É vago, não é suficiente. Sim, é verdade, eu não gosto do regime, eu acho que o regime não está bom, mas e outros também não estão bons.